Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje eu vou falar sobre cidades estratégicas no Brasil. Eu vou focar em cidades que não parecem tão óbvias como sendo estratégicas, outras obviamente vão ser óbvias para quem está assistindo, mas eu vou na mesma linha de um episódio anterior onde eu falei sobre cidades estratégicas no mundo. Tanto o episódio de cidades estratégicas no mundo vai ter uma parte 2, pois temos muitas cidades para falar, assim como o episódio também no Brasil vai ter uma parte 2 para não ficar muito cheio. Então sejam bem-vindos ao episódio de hoje. Para vocês que estão assistindo pela primeira vez, muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seus comentários, sugestões de próximos programas e sejam bem-vindos. Bom, para começar nosso episódio de hoje, a primeira cidade que eu vou falar é a cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Nossa famosa tríplice fronteira, conhecida por muitos por conta das cataratas do Iguaçu e também da usina de Itaipu, mas essa cidade ela acaba sendo estratégica por várias outras razões. Foz do Iguaçu é uma cidade onde o crime, infelizmente, acaba sendo muito intenso, tanto na área de lavagem de dinheiro, mas também de contrabando, entre outras coisas. Até porque Foz do Iguaçu acaba sendo uma porta de entrada muito favorável no Brasil de produtos contrabandeados do Paraguai e também de drogas oriundas do Paraguai e da Argentina. Mas em cima disso, Foz do Iguaçu acabou se desenvolvendo como uma cidade onde o comércio intenso dos três lados da fronteira, acabou possibilitando muito a lavagem de dinheiro, atraindo grupos internacionais que utilizaram essa cidade como fonte para lavar dinheiro e gerar certas atividades econômicas de fachada. Ao longo dos últimos anos, nós tivemos pessoas ligadas à máfia italiana nessa cidade, assim como da máfia russa, mas também membros do Hezbollah e do Hamas. Que foram inclusive presos, isso é informação pública, mas que acabaram se estabelecendo em Foz do Iguaçu, pois enxergaram ali uma possibilidade de fazer toda a atividade que eles precisavam para poder devolver parte desses recursos de volta às organizações no qual eles pertencem. A presença da Polícia Federal é muito intensa, mas isso não garante, até porque o trânsito entre os três países acaba sendo facilitado, seja pela via legal ou pela via ilegal, favorecendo com que Foz do Iguaçu seja uma porta de entrada para o Brasil também de produtos pirateados, como nós já sabemos, mas também de muitas drogas, até porque a produção de inúmeras drogas na fronteira com o Paraguai e também de drogas sintéticas que entram no Brasil pela Argentina, olham para Foz do Iguaçu como essa porta principal. Aqui, nesse mapa, eu ressalto as linhas de estradas que são bastante utilizadas por conta da posição estratégica da cidade. Então, por exemplo, de Assunção até Foz do Iguaçu via Ciudad del Este, nós temos uma rota muito fácil, muito simples de qualquer atividade que seja exercida ilegal em Assunção e possa sim transferir ou produtos ilícitos até Foz do Iguaçu. Pelo lado brasileiro, nós vemos que tem uma rota relativamente simples de Foz do Iguaçu até o porto de Paranaguá, que é o segundo maior porto brasileiro, e que isso facilita também a exportação, seja de produtos falsificados, como também de narcóticos. Pela Argentina, nós vemos que a rota de Buenos Aires até Porto Iguaçu, passando em Posadas, faz de Posadas uma cidade muito importante, onde a polícia argentina frequentemente faz atividades de monitoramento do que está ocorrendo lá em relação a indivíduos suspeitos que representam ou estão atuando por diversos grupos nessa localidade. Além disso, nós temos a localização de Foz do Iguaçu, Porto Iguaçu e Ciudad del Este central para a utilização de três portos muito importantes, de Paranaguá, de Montevidéu e de Buenos Aires, que servem como escoamento para determinados produtos que atuam nessa área.
Agora, não só isso faz de Foz do Iguaçu uma cidade estratégica no Brasil. Esse ponto que eu ressaltei faz com que Foz do Iguaçu seja uma cidade estratégica por seus problemas, principalmente pelo problema de narcotráfico, lavagem de dinheiro e contrabando. Mas também Foz do Iguaçu é a casa da Itaipu, da usina hidrelétrica binacional brasileira e paraguaia, que é importante para um enorme fornecimento de energia no Brasil, principalmente na região sul, mas também principalmente no Paraguai, onde abastece quase toda a energia paraguaia. Aqui, a produção anual de energia de Itaipu, nós vemos uma oscilação, onde em 2016 chegou no ápice de 103 gigawatts de produção. Em 2020 foi de 76 gigawatts, tanto por conta da expansão da matriz energética brasileira, mas também por uma diminuição na capacidade de Itaipu nesse ano especificamente. Isso faz com que Foz do Iguaçu elas também possa vir a ser um eventual alvo, e por isso é muito importante o monitoramento constante em termos de segurança do governo brasileiro em cima da Itaipu, porque ela tem um papel muito importante dentro da nossa infraestrutura energética, agregando ainda mais a importância estratégica de Foz do Iguaçu. A segunda cidade que eu quero falar hoje é a cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Ela está na fronteira com a Argentina, bem próxima do Uruguai, e mais importante, ela logisticamente ela está numa equidistância entre Porto Alegre, Montevidéu, Buenos Aires e Assunção, se tornando um centro muito importante para comércio. Inclusive, Uruguaiana acaba sendo ostenta a liderança nacional na produção de arroz, o que faz com que a fronteira fluvial no qual Uruguaiana divide tanto com o Uruguai quanto a Argentina acaba sendo de enorme importância estratégica para o Brasil, por conta da navegação que se dá lá e do escoamento dos produtos que são produzidos em Uruguaiana. Agora, tudo que é fronteiriço e existe uma capacidade alta de trânsito dos dois lados, geralmente, se não existe uma fiscalização muito grande, uma atuação conjunta de forças policiais e forças de inteligência dos países envolvidos, acaba sendo também uma fonte de problemas na área do crime. Uruguaiana é uma região onde diversos grupos, principalmente no passado recente, usavam para trafegar armas ilegais que chegavam ou pelo porto de Montevidéu ou pelo porto de Buenos Aires e entravam no Brasil pela região do oeste do Rio Grande do Sul. No entanto, parte dessa entrada não se daria, não exatamente em Uruguaiana, mas Uruguaiana, por ser uma cidade central nessa região e de grande importância, acabou sendo um imã para a localização e para o posicionamento de vários indivíduos envolvidos nesse tipo de contrabando. Por conta do contrabando na região, Uruguaiana tem uma fiscalização muito forte da Receita Federal. E esse contrabando da Argentina e do Uruguai para dentro do Brasil não é algo novo. Ele existe já há décadas, na verdade remete até o século passado, quando a cidade ela acabou sendo um centro importante de recepção de produtos contrabandeados tanto do Uruguai e da Argentina. Por conta do aumento de fiscalização do lado uruguaio para a entrada desses produtos contrabandeados, a rota de produtos vindo do Uruguai por essa entrada no Brasil acabou diminuindo, mas no caso argentino existe uma flutuação muito grande na entrada de produtos contrabandeados. Nessa região de Uruguaiana também existe uma atuação importante conjunta das alfândegas da Argentina, do Uruguai e do Brasil, por conta da utilização de várias casas de câmbio clandestinas que acabam facilitando a troca de real, de peso argentino e de peso uruguaio por moedas estrangeiras fora dos olhos da Receita Federal dos três países, facilitando também que o contrabando e a lavagem de dinheiro se tornem uma atividade importante nessa região do Rio Grande do Sul.
Obviamente não chega a ser tão impactante quanto na região de Foz do Iguaçu mais acima, mas Uruguaiana acaba sendo um lugar muito importante no qual a Polícia Federal Brasileira e as polícias e inteligências da Argentina, do Uruguai e do Brasil, assim como as alfândegas, elas têm uma presença muito forte para tentar inibir o contrabando e atividades ilícitas que ocorrem nessa região. A terceira cidade estratégica que eu quero tratar hoje é Porto Alegre. Por que Porto Alegre? Porque Porto Alegre é a casa da Ceitec, uma das únicas fabricantes em toda a América Latina de microchips. Vendo que hoje a situação no mundo em relação à produção de microchips, ela acaba sendo problemática, pois a fabricação de microchips está no cerne, está no centro do embate tecnológico entre Estados Unidos e China, a presença dessa empresa no Rio Grande do Sul poderia ser uma porta para colocar o Brasil dentro do mapa internacional de produção de microchips, que daria um peso estratégico muito grande para o Brasil. No entanto, a Ceitec, como empresa pública, ela acabou não recebendo os financiamentos necessários e, mesmo assim, acabou não sendo utilizada de uma forma estratégica pelo governo federal, e a possibilidade de privatização da Ceitec, por um lado, há quem discorde, pois acha que o Brasil pode perder um pouco da autonomia nisso, por outro, há pessoas que apoiam porque assim acreditam que finalmente a Ceitec pode ter um investimento pesado que possa colocá-la ainda com uma importância dentro das suas possibilidades para a região. Independente do que vai acontecer, a presença da Ceitec em Porto Alegre acaba atraindo muitos estudiosos e muitas empresas no mundo que precisam avançar na pesquisa e na inovação em relação a microchips. Então, dentro de um mundo que não é muito visível pela imprensa brasileira, nós temos inúmeros representantes de empresas de microchips, seja da China, seja de Taiwan, dos Estados Unidos, que frequentemente visitam Porto Alegre a fim de entender um pouco da atividade da Ceitec e também conversam com especialistas nas universidades gaúchas e também de fora do estado sobre as atividades da Ceitec, a fim de entender um pouco quais são as características de produção que ela tem, que talvez venham a ser diferentes e úteis dentro da produção de outras empresas no mundo. Importante, inclusive tem um programa que eu gravei há uns meses sobre o triângulo de semicondutores e da fabricação de microchips entre Estados Unidos, China e Taiwan, que acaba sendo um papel muito importante, acaba sendo um episódio muito interessante, pois ele explica como que a fabricação desse tipo de material, que é útil para qualquer elemento eletrônico no mundo, acaba sendo uma oportunidade que o Brasil poderia aproveitar melhor para se colocar estrategicamente nesse mapa. Independente do Brasil prestar atenção ou não, existem muitos estrangeiros que prestam atenção, e isso faz de Porto Alegre, por conta da Ceitec, uma cidade estratégica para vários desses observadores internacionais. A quarta cidade estratégica que eu quero falar no Brasil, ela é bem óbvia, acaba sendo São Paulo, que é a nossa cidade mais rica e o motor de produção industrial no Brasil. Além disso, é uma cidade que é o polo financeiro de toda a América Latina, fazendo com que São Paulo seja extremamente estratégico para investidores, não só no Brasil e na América Latina, mas também nos Estados Unidos e na Europa. São Paulo acaba atraindo já há muitos anos inúmeras empresas internacionais, que faz de São Paulo a principal e talvez única cidade realmente internacional do Brasil. Nós temos empresas suecas, por exemplo, há mais de um século, assim como empresas americanas, empresas alemãs. Isso faz com que São Paulo, por exemplo, seja a maior cidade industrial sueca fora da Suécia, a maior cidade industrial japonesa fora do Japão, e uma das maiores cidades industriais da Alemanha fora da Alemanha. Então, a importância estratégica de São Paulo
é chave, não só pelo mercado financeiro, mas também pela presença das empresas que estão na cidade. E isso faz com que a atração de capital externo na cidade e na região acaba sendo algo muito importante, no qual a economia brasileira depende muito. Em cima de tudo isso, São Paulo também é casa de polos de inovação e pesquisa em várias áreas que também acabam atraindo possibilidades e riscos de espionagem industrial. Então, para isso, o Brasil precisa cada vez mais de uma capacidade de inteligência para poder detectar esses riscos, porque se há uma cidade que atrai o capital e, consequentemente, atrai também o interesse em entender como que certas tecnologias são desenvolvidas e o que é feito em relação a pesquisas nessas áreas, é São Paulo. Proximamente a São Paulo, nós temos, por exemplo, São José dos Campos, que é a cidade da Embraer, que acaba sendo uma das empresas mais avançadas no mundo em pesquisas e desenvolvimento aeronáutico, também atraindo muito a atenção de indústrias internacionais de defesa, de observadores internacionais e de representantes também de vários países que querem entender um pouco sobre como isso funciona. Então, a importância de São Paulo dentro do aspecto financeiro, do aspecto de segurança nacional, do aspecto também econômico, por conta da presença das indústrias, acaba sendo extremamente importante, fazendo com que São Paulo seja uma das cidades estratégicas não só do Brasil, mas também da América do Sul. A próxima cidade da nossa lista é São Gabriel da Cachoeira, mas mais importante que São Gabriel da Cachoeira é essa região aqui na Amazônia chamada de Cabeça do Cachorro. Cabeça do Cachorro é uma região estratégica na Amazônia, com uma presença militar bastante relevante pelo lado brasileiro e que faz fronteira tanto com a Colômbia quanto com a Venezuela. Agora, por que a Cabeça do Cachorro é muito importante? Primeiro, nós temos minas importantes lá, nós temos as minas de nióbio, por exemplo, que podem ser exploradas, ainda está numa fase muito incipiente, mas também existe muito garimpo ilegal nessa região, e como aqui é uma região de mata densa, parte desse garimpo ilegal ele acaba transitando entre Brasil e Colômbia e Brasil e Venezuela de uma forma que fica muito difícil detectar. Em cima disso, durante muitos anos, São Gabriel da Cachoeira foi um porto seguro para integrantes das Farc que atuavam pelo lado colombiano. Então, todas as vezes que havia uma ofensiva muito grande do exército colombiano, nós tínhamos integrantes das Farc que acabavam entrando no território brasileiro e muitas vezes isso acionava o exército brasileiro para ter que empurrá-los de volta para fora do território nacional. São Gabriel da Cachoeira acabou se tornando, durante alguns anos, enquanto o embate entre o exército colombiano e as Farc eram bastante intensos, numa cidade porto seguro para vários integrantes das Farc que precisavam baixar a bola um tempo, sair um pouco do espectro de observação do exército da inteligência colombiana e principalmente também na compra de mantimentos que eram utilizados para a atuação deles na fronteira. São Gabriel da Cachoeira também acabou sendo, durante um bom tempo, enquanto as Farc eram relevantes do lado colombiano da fronteira, numa posição importante de distribuição de droga que era produzido na Colômbia. Com o esmagamento que o exército colombiano acabou fazendo em cima das Farc nos últimos anos, com a ofensiva muito pesada que acabou desmantelando a organização, não totalmente, mas em grande parte, gerando pequenos grupos que atuam na Colômbia e vários outros que acabaram indo para a Venezuela, a região acabou ficando menos tensa do que ela era em determinados momentos. São Gabriel da Cachoeira é uma cidade simpática, e eu já estive lá, e acaba sendo uma cidade que hoje ela consegue aos poucos se desenvolver sem a necessidade de viver a tensão por conta das atividades que existiam do outro lado da fronteira. Importante lembrar que São Gabriel da Cachoeira ela é uma cidade predominantemente indígena. Então 9 a cada 10 habitantes da cidade eles são indígenas de várias etnias diferentes.
A população hoje é de aproximadamente 46 mil e isso faz com que seja uma cidade extremamente estratégica por conta não só da sua posição geográfica, como eu mencionei, mas também por fazer parte da região onde tem a maior reserva de nióbio do mundo, mas também por conta da cultura indígena que é bastante forte na região da cidade de São Gabriel, como também no entorno, e que isso faz com que vários estudiosos e vários grupos que atuam principalmente em proteção a comunidades indígenas olham para São Gabriel da Cachoeira como uma cidade muito importante. Então ela acaba sendo crítica pelo aspecto de segurança nacional, pelo aspecto de produção de minério, mas também pelo aspecto de preservação da cultura indígena na região, por conta do perfil da população da cidade. A última cidade que eu vou abordar hoje é a cidade de Pacaraima, que fica na fronteira entre Brasil e Venezuela. Essa é uma cidade muito importante por quê? Primeiro, por conta do fluxo de imigração que hoje tem da Venezuela para Pacaraima, com o objetivo de vários desses imigrantes de chegar a Boa Vista, que acabaram saturando a capacidade da cidade de aguentar esse fluxo. Por conta disso, a posição do exército nessa cidade ela acaba sendo voltada para apoiar a organização da entrada desses imigrantes, onde aqui você pode ver, de acordo com uma organização, um desenho que foi feito pelo Major Jorge Alberto Garcia de Oliveira, num artigo que ele escreveu, um artigo muito interessante chamado A Utilização do Componente Militar Brasileiro frente à Crise Migratória da Venezuela, fazendo com que Pacaraima seja um centro de abrigo e hospital e também de triagem e observação dos imigrantes que chegam na região antes de ir para a cidade maior como Boa Vista. Além disso, aqui também é uma cidade estratégica, por quê? Porque vários desses imigrantes que acabaram entrando da Venezuela para o Brasil estavam fugindo de grupos de crime organizados do lado venezuelano. Muitos desses integrantes dos crimes organizados acabaram entrando buscando determinados indivíduos que acabaram fugindo do país e entrando no Brasil. Além disso, existem inúmeros relatos de atividades da inteligência venezuelana aqui na fronteira, que eventualmente acabam invadindo a área brasileira, com apoio de grupos não governamentais russos e também representantes do exército russo, que acabam apoiando parte da estrutura logística dos venezuelanos dentro do exército venezuelano, fazendo com que essa região ela seja uma região relativamente tensa por conta do antagonismo que existe entre os países e também por envolver uma potência estrangeira nessa região. Isso sem esquecer que o ponto principal aqui é a questão humanitária e como que o Brasil pode suportar a entrada desses imigrantes de uma forma digna, que eles possam acabar chegando em Boa Vista sem saturar a capacidade de Pacaraima e da própria Boa Vista de abrigar e de oferecer oportunidades para esses cidadãos, também observando que o fluxo não se torne gigantesco, porque isso também iria saturar a região. A presença militar aqui ela acaba sendo muito importante. Então nós temos o destacamento de fronteira, que aqui são estabelecimento de postos de bloqueio e controle próximos à linha de fronteira. Nós temos o destacamento de bloqueio, que eles também avançam na questão de postos de bloqueio, comando e controle, que explora a manutenção do sistema de comunicações na área. Nós temos o destacamento de engenharia também, que realiza obras de construção para acomodação da tropa e de imigrantes. Nós temos o destacamento logístico, que dá todo o apoio logístico para as tropas que estão em Pacaraima, mas também na região próxima de Bonfim. Esse é muito importante, que é o destacamento de informação, que faz o levantamento e análise de informações de inteligência na área de operações, visando principalmente a presença de indivíduos não desejáveis da Venezuela, potencialmente também da Rússia, por conta da atividade que existe hoje na fronteira e da presença de membros da inteligência desse país, também buscando determinados imigrantes que acabaram entrando pelo lado brasileiro, assim como também levantando informações sobre os grupos organizados, de crime organizados, que estão no lado venezuelano, que acabam
perseguindo parte dos imigrantes. O destacamento de informação, ele faz parte da tropa da 4ª Companhia de Inteligência e do Grupo de Operações de Inteligência da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, que eu também tive a oportunidade de visitar há alguns anos. Aí você tem também os destacamentos óbvios como de divulgação e operações psicológicas, que acaba sendo muito importante para ajudar a amenizar a situação. De qualquer forma, isso acaba sendo um ponto extremamente importante para o Brasil, porque ele desestabiliza a região, a capacidade de infraestrutura da região, e se o Brasil ele não melhorar a capacidade de recepção de imigrantes, a situação vai realmente ficar cada vez mais caótica, levando em consideração ainda um aspecto muito importante, que é a questão do Covid. E isso acaba sendo ainda mais problemático, pois os destacamentos militares nessa região eles precisam observar a saúde daqueles que estão entrando no Brasil e também cuidar para que esse fluxo não se torne muito maior do que a cidade pode aguentar. Bom, essas são algumas das cidades estratégicas do Brasil. Eu tentei trazer algumas cidades não óbvias para vocês. Na lista inicial que eu fiz tem mais 10 cidades, então nós vamos ter um episódio número 2, onde eu vou trazer outras cidades dessa lista, também incluindo algumas óbvias, como Brasília, por exemplo, que é uma das cidades no mundo que tem mais embaixadas localizadas lá e mais representações diplomáticas, o que acaba sendo um lugar muito importante de troca de informação e de coleta de informação entre eles. Mas isso nós vamos deixar para outro episódio, e muito obrigado pela presença de vocês. Deixe seus comentários, suas opiniões e críticas também, desde que seja com respeito, e até a próxima.